Glória a Deus, sexta-feira do Meditar, uma sexta-feira poderosa, aonde você vai conectar o teu coração nas verdades de Deus. Você não vai se deixar levar pelo seu cotidiano de vida, pela sua semana agitada, pelo seu dia agitado, mas você vai se preencher das verdades de Deus para que a sua mente seja renovada. Para que você medita? Você medita para que o seu entendimento acesse agora uma nova forma de entender as coisas, entender o seu cotidiano, entender a sua vida. E nós estamos então na sexta do meditar. E nós vamos meditar hoje em algo que para mim é um polo de separação, que é o coração voltado para as coisas terrenas e um coração voltado para os propósitos eternos. Então, nós vamos falar a respeito de Labão. Nós estamos numa semana onde nós estamos fazendo a declaração a respeito da vida de Rebeca, a respeito dos propósitos que o Senhor tem com a vida de Rebeca na vida de Isaac e como que dentro desse mexer, desse manusear da história, porque o nosso pai é um grande contador de histórias, né? Ele fez com que o passado agora se torne lições para a nossa vida. E a vida de Rebeca e Isaac é exatamente isso, é essa expressão. E nós então vamos falar sobre meditar sobre a medida dos sinais para denunciar o usurpador dos recursos e do tempo. Olha que interessante, nós vamos estar falando a respeito da vida do servo de Abraão, que colocou a mão ali na coxa e fez uma promessa de que buscaria para o filho de Abraão, Isaac, uma esposa entre os seus parentes. Olha que cenário que Deus criou. Abraão não queria para Isaac uma mulher de outro lugar, de outros povos. Queria realmente do seu povo, queria que fosse da sua descendência. Então o servo promete: eu prometo, Abraão, que eu vou buscar para o seu filho uma mulher que seja da sua descendência. Então, baseado nessa promessa, nessa palavra, o servo sai com muita responsabilidade, certo? De trazer realmente para o filho de Abraão a promessa de uma mulher para ele. E uma das coisas que é muito interessante nessa história, que é a história de Rebeca, é que o servo ele pede um sinal e Deus dá um sinal que o servo pede, que é para que a mulher tenha a disposição de que no momento que o servo pedir a água, ela também dê de beber a ele e a todos os seus camelos. Então a mulher teria que dar de beber não somente a ele, mas também a todos os camelos que estavam com ele. E olha que interessante, eu vejo nessa história toda, como eu já tinha gravado um vídeo, mandei para algumas pessoas, de que Rebeca em si, ela tem ali a figura da igreja e de que Isaac é a figura de Jesus, porque se você olha para o Antigo Testamento, você percebe que Isaac ele é a figura de Jesus. Quando Abraão está para sacrificar Isaac e se coloca num lugar ali de falar assim: eu vou sacrificar o meu filho porque Deus é capaz de ressuscitá-lo dos mortos, é a mesma figura do pai que sacrifica o seu filho. Então, quando nós olhamos para a vida de Isaac nessa representativa, nós vemos Rebeca também na representativa da igreja. E quem é esse servo? Esse servo é a figura do Espírito Santo. É a figura do Espírito que vai atrás da noiva. É a figura do Espírito que vai buscar para Isaac, vai buscar para o filho da promessa, vai buscar para o filho de Deus a noiva escolhida. E essa noiva, ela tende a dar um sinal para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai falar assim: eu quero que essa noiva me dê um sinal para que eu tenha certeza de que ela vai cumprir com as características do que o pai exige para o filho dele. Características que o pai exige que a noiva tenha para se casar com o filho dele. E essa resposta é dada na disposição que Rebeca tem de entregar para os camelos daquele servo de beber. Esses camelos também vão se saciar. Esses camelos também vão receber água. E ela se coloca nessa disposição. E o que é interessante dessa lição, né? Dessa concordância entre o sinal
que o servo pede e a vida de Rebeca é que Rebeca faz tudo numa naturalidade. Ela faz tudo porque realmente ela é a escolhida. Ela responde não porque, eu acho que eu vou me alinhar a um sinal. Não. Ela simplesmente estava alinhada a esse sinal. Ela estava conectada a esse sinal. Então, Rebeca, ela corresponde ao sinal do servo e o servo fala assim: acredito que seja ela. E se posiciona em relação a isso. Então ele vai e fala tudo, como que aconteceu e tudo mais, deixa ela informada a respeito do sinal que ele pediu, a respeito de todas as situações. Ele vai para conversar com a família, né, para pedir a liberação dela e não sei o que lá. Quando chega lá, o irmão dela, que é Labão, vendo as joias, né, vendo a riqueza, vai e prestar ali um cuidado com aquele homem, vai zelar por aquele homem, porque ele viu que o homem tinha recursos. Ele viu que o homem trazia consigo preciosidades. Então, eu quero ressaltar esse ponto, que nós não devemos se perder no bom cuidado. Nós não devemos se perder porque a pessoa cuidou bem da gente. Porque a palavra vai declarar assim: Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e a pulseira no braço de sua irmã. E ouvira Rebeca contar que o homem lhe dissera, saiu, pois, ao encontro, para encontrá-lo, na verdade, parado junto à fonte ao lado dos camelos, e diga: venha, bendito do Senhor, por que ficas aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os seus camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha, tal. Quando trouxeram comida, o servo disse: não comerei, enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão então disse: fale. Antes de qualquer coisa, para tudo. Antes que eu coma, eu tenho algo para dizer. Eu tenho algo para falar. Não vou se perder no bom cuidado. Não vou se perder porque estão cuidando de mim. Não vou se perder porque colocaram comida para mim comer, para eu comer. Não vou se perder porque estão colocando palhagem para os meus camelos, porque estão cuidando desse mover. Não vou me perder. Eu tenho foco no objetivo da missão. Eu tenho foco na missão. Eu tenho foco no objetivo. Por que eu estou aqui? O meu senhor Abraão me enviou para cá para que eu garanta que essa mulher vá para o meu servo, o meu senhor Isaac. Vá para o meu senhor Isaac. Não vou me perder nos bons cuidados. Eu tenho objetivo. Então, antes de eu comer, eu tenho algo para dizer. Então, Labão, escute. Escute, família, escute. Então, ele foi e começou a perguntar e a falar se eles realmente iriam liberar Rebeca. Eles precisam ter essa certeza. Vocês vão liberar ou não vão liberar? Então, ele ficou dependente dessa liberação. Agora que eles confirmaram, não, eu vou liberar. Não, seja feito conforme o Senhor lhe mostrou, como você disse. Rebeca, vá contigo? Vá, vou contigo. Agora sim. Aí ele se prostra, que nem a palavra fala. Ele adora o Senhor porque respondeu ele, porque confirmou. Agora sim eu estou liberado. Aí ele vai, presenteia o Rebeca e mais ainda, e dá mais um presente para Labão. Dá mais um presente para o usurpador. Confirmou? Dá mais um presente para o usurpador.
Toma aí mais uma pulseira pro usurpador. Toma aí mais um presente de ouro pro usurpador. Liberou a noiva? Liberou a noiva? Liberou a promessa? Liberou aquela que vai se casar com o filho de Abraão? Aquela que vai dar continuidade na descendência? Liberou aquela que vai dar frutos para o Senhor? Aquela que vai gerar Jacó, pai de José, aquela que vai gerar a descendência, vai gerar a casa de Israel. Liberou a que vai gerar a casa de Israel? Liberou? Então beleza, toma aqui mais um presente, agora sim, eu não vou se perder nos bons cuidados. Deus não te chamou para se perder nos bons cuidados. Deus não te enviou para essa terra para você se perder nos bons cuidados. Deus te enviou para essa terra para que você ache e leve para Ele a esposa do seu filho. A esposa do seu filho. Você botou a mão debaixo da coxa de Abraão, da coxa de Deus, da coxa do Pai, da coxa do Senhor dos Exércitos, e fez uma promessa. Qual é a promessa? A promessa é que você levaria para o pai uma esposa preparada, uma esposa que fosse da linhagem dele, uma esposa que tivesse as características que ele desejava, que ele esperava, para que se casasse com Isaac, para que se casasse com Jesus, para que se casasse com Cristo. Essa é a direção. Então, o que o Senhor espera do servo? O que o Senhor espera de nós lidando com esse usurpador? Que é meditar na medida dos sinais para denunciar o usurpador. Como que nós se posicionamos? Nós se posicionamos com olhos fixos no testemunho. Nós se posicionamos com olhos fixos no que o Senhor pediu para nós. Nós olhamos para o que o Senhor pediu e não se perdemos nos bons cuidados. Esse é o objetivo. Nós conseguimos desfrutar dessa palavra com a história do servo, com a história das medidas de denunciar o usurpador, porque a vida de Labão, que nós vamos perceber lá para frente, porque Rebeca vai, o servo leva, e Rebeca gera 2 filhos, e um dos filhos é Jacó, e Jacó ele precisa fugir de uma situação, de um evento que aconteceu, e ele corre para a casa do tio Labão. E Labão sempre vai alterando as porções e as medidas de retribuição de Jacó, porque Jacó tinha Deus ao seu favor, ele tinha a presença e o poder do Senhor ao seu favor, que fazia com que ele fosse próspero, fazia com que ele prosperasse. E a prosperidade de Jacó incomodava, porque prejudicava a prosperidade de Labão. Era prejudicial para Labão o crescimento de Jacó. Então nós acessamos essa medida, porque o que é a verdade? A verdade é que a partir do momento que você tem algo, você denuncia o que não tem. Recentemente eu vi um rapaz que fez uma viagem para a Suíça e ele se sentia muito incomodado. Ele se sentia incomodado no trem, ele se sentia incomodado na cidade, ele se sentia incomodado na casa que ele tinha alugado do Airbnb, ele se sentia incomodado no restaurante, ele se sentia incomodado no café, ele pedia a conta, ele se sentia incomodado. Por quê? Ele se sentia tão incomodado. Ele se sentia incomodado porque ele sempre estava falando assim:
Meu, cara, isso é caro, meu, isso daqui eu me sinto mal nesse lugar, é tudo muito, ele se sentia incomodado em andar na cidade, ele se sentia incomodado em estar com aquelas pessoas, ele se sentia incomodado, por quê? Porque começava a denunciar o que ele não tinha. O que as pessoas têm, denuncia o que você não tem. O que você tem, denuncia o que as pessoas não têm. Se você tem Cristo, você denuncia os que não têm. Se você tem paz, você denuncia os que não têm. Se você carrega Deus, você nitidamente deixa claro os que não carregam. Por quê? Porque você porta a marca da denúncia. E a denúncia, ela provém de um espírito edificado, de alguém que tem algo. Jacó nunca precisou ficar falando para Labão, falou assim, não, olha, é o seguinte, essa estratégia aqui é a estratégia que realmente dá resultado, são ovelhas malhadas. Eu tenho que me apegar às ovelhas malhadas. E você sabe que o que mais nasce é ovelhas malhadas. Você tem visto aí que são as ovelhas malhadas. Essa nunca foi e nunca vai ser a resposta de um ungido de Deus. A resposta do ungido de Deus é, tá bom, tu quer alterar as medidas? Tá bom? A partir de agora, eu não ganho mais das malhadas. Foi o que mais nasceu até agora, mas tudo bem. A que menos nasceu foi as chapiscadas no pé. Tá bom. O que Deus fazia? Deus ia lá e fazia com que o que mais nascesse foi um novo acordo. Por quê? Porque você carrega Deus. A Jacó carregava Deus, que denunciava as medidas de usurpação. E o que denuncia as medidas de usurpação não é a sua capacidade de ser algo melhor, e ser o tal, e pá, e não sei o que lá, e tal. Não. O que denuncia as medidas de usurpação é o Senhor na sua vida e o seu posicionamento de fidelidade com o que Deus te pediu. É a sua fidelidade com tudo o que Deus pediu de você. Isso denuncia usurpação. Isso denuncia a medida do outro. Isso denuncia. Por que eu estou dizendo isso? Eu não falo de mim mesmo, irmãos. Nós estamos modelando o posicionamento do servo de Abraão, certo? Como ele se posiciona com Labão, porque Labão era um usurpador. Nitidamente, se você lê as histórias, você percebe que pelas escrituras Labão era um usurpador. Nós estamos modelando o servo que tinha uma missão, que não procurava glória para si mesmo. Ele procurava realmente cumprir o que o Senhor dele tinha pedido dele. Então nós estamos modelando isso. E nós estamos também modelando a vida de Jacó, que foi um servo de Labão. Mesmo sendo sobrinho, ele era servo. E as medidas de Jacó sempre foram alteradas. E Jacó sempre sofreu. Trabalhou 7 anos por Raquel. Trabalhou 7 anos por Raquel e recebeu Lia. Labão alterou as medidas de novo. Teve que trabalhar mais 7 anos para receber a esposa Raquel. Entendeu? Então olha como que Labão ele mexe nas medidas. Mas isso interfere nas suas conquistas? Isso interfere nos seus acessos? Isso interfere na sua capacidade de acessar alguma coisa? Interfere a sua capacidade de receber de Deus a resposta? A medida? Não interfere. Não interfere. O que realmente é a realidade que denuncia a usurpação? A fidelidade, a fidelidade ao Senhor de ir buscar a noiva e de ser fiel, independente às alterações de Labão.
Então, nosso coração vai se posicionar nessa realidade, porque essa é a realidade que o Espírito Santo quer edificar dentro de nós. Olhe somente para o que o Senhor te pediu, deseje somente o que o Senhor te pediu, tenha um coração alinhado somente com o que o Senhor te pediu e se posicione com sabedoria e com paciência, independente as medidas que Labão continua sempre a alterar. Amém? Você que está na sua casa, que decide nesse momento acrescentar naqueles que se posicionam para editar esse material, para cuidar desse material, para ver se o irmão vai ou não vai fazer as publicações, para cuidar de todo o ambiente de ministração da palavra. Você que quer cooperar com tudo isso, fique à vontade e faça a sua oferta aqui no QR Code e também no e-mail da igrejavinhedo@gmail.com. Que o Senhor seja com o seu espírito e que o Senhor alinhe realmente o teu posicionamento diante dos homens e diante do testemunho. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, em teu santo nome, Pai. Oramos no teu bendito nome dessa pessoa maravilhosa, Senhor. Pai, obrigado porque nós podemos recorrer ao teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos céus contemplando as movimentações dos homens, Senhor Deus, e aquilo que são realmente, Senhor Deus, a intenção do nosso coração. Por isso, Senhor Jesus, nos traz intenções sinceras e puras diante do Senhor. Transforma o nosso coração em um coração quebrantado, um coração que honra ao Senhor não somente com os lábios, mas com a inteireza de coração, com a inteireza das nossas atitudes. Senhor, nessa sexta-feira nós queremos meditar em realmente ter a Tua palavra constituída do nosso interior. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, nos ajuda a viver por meio do Espírito, por toda a porção da palavra que nós já temos recebido, por meio daquilo que o Senhor já tem depositado por meio do Teu Espírito nas nossas vidas. Que a cada dia possamos desenvolver a nossa salvação, prosseguir em conhecer ao Senhor e prosseguir avançando, Senhor, como os filhos maduros, Senhor Deus, que entendem as medidas, Senhor, que entendem a porção que nós carregamos e possamos, Senhor Deus, ser levados pelo Teu Espírito à realidade de quem nós somos no Senhor, a realidade da nossa identidade em Ti, em Cristo Jesus. Nossos pensamentos, a nossa mente seja realmente construída e solidificada naquilo que é a expressão do pensamento de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está dentro de nós. Que o nosso espírito nesse momento, Senhor, se mesclar com o Senhor nessa oração, por meio dessa palavra, por meio deste louvor, sendo abastecidos pela Tua graça, Senhor, esse combustível que nos leva ao viver diário, Senhor, até que o Senhor volte. Pai, nós vivemos essa terra por meio da aliança que temos com o Senhor. Por isso que os Teus sinais não passem desapercebidos aos nossos olhos. Por isso que os Teus sinais não passem, Senhor Deus, vagarosamente sobre nós, mas que possamos, por meio da sensibilidade no Senhor, discernir todas as coisas, discernir o próximo passo, discernir os caminhos que o Senhor tem em nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós denunciamos todo usurpador, Senhor Deus, dos recursos, todo usurpador, Senhor Deus, dos recursos do tempo que o Senhor tem nos dado, toda distração, Senhor, todo usurpador, Senhor Deus, que tem colocado retenção no nosso meio, Senhor, nós declaramos agora um pensamento de prosperidade, Senhor Deus, um pensamento, Senhor Deus, de bondade, Senhor Deus, um pensamento de quem distribui, de quem compartilha com o seu irmão. O Senhor diz que ama aquele que dá com generosidade. Nós queremos ser generosos, Senhor Deus, um para com os outros.
Senhor, que os recursos que vêm em nossas mãos sejam administrados para a honra e glória do Senhor. Seja realmente colocado, Senhor, não para a construção de um império humano, Senhor, mas que seja voltado para a edificação e para o avanço do Teu reino. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama sabedoria sobre cada um de nós, derrama sabedoria sobre a vida dos meus irmãos. Prospere os negócios dos meus irmãos, prospera onde eles colocam os pés, onde eles colocam as mãos, que haja mesmo sabedoria e ideia, Senhor Deus, que vai trazer recursos, que os meus irmãos, Senhor Deus, possam despojar o Egito, a fim de consagrar ao Senhor tudo aquilo que tem conquistado, Pai. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós consagramos os nossos dons e talentos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, fazer as coisas por meio da unção do Teu Espírito, sabendo que existe um derramar, Senhor, nas nossas vidas. Existe um derramar em oferta ao Senhor. Por isso nos ensina a contar os dias de nossas vidas, para que possamos alcançar, Senhor, um coração sábio, Pai. A nossa sabedoria, Pai, vem de Ti, Senhor. A nossa sabedoria vem do alto. Não podemos, Senhor, e não temos a outra pessoa a quem recorrer a não ser o Senhor. Pai, nós entregamos os encontros ao Senhor, as conexões, Pai. Aquilo que é um envio do Senhor para o cumprimento de um propósito, Senhor. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine, Senhor, a dominar mesmo o nosso espírito, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai, a realmente dominar o nosso espírito, a fim de termos sensibilidades para aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nesse momento, Senhor Deus, eu oro por cura, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que tem escutado essas palavras, tem escutado, Senhor Deus, a rádio, Senhor Jesus, que cada pessoa, Senhor, seja curada em nome de Jesus. Nós declaramos cura, Senhor Deus, sobre o corpo, nós declaramos cura, Senhor Deus, sobre a mente, Senhor, sobre a alma, Senhor, que o Teu sangue, o Teu bálsamo visite essa pessoa, que o Teu poder visite essa pessoa, Senhor. A Tua graça visite essa pessoa, Senhor. Ó Senhor Jesus, se o Senhor der uma ordem, Senhor, todos podem ser curados, Pai. O Senhor já conquistou essa cura na cruz. Por isso nós pedimos, libera essa cura, Senhor. Libera essa cura, Senhor. Libera, Senhor, esse recurso, Pai. Libera, Senhor Deus, ideias, Senhor, inovadoras. Conexões, Senhor, que vão gerar um resultado agradável ao Senhor. Não deixe, Senhor, com que ideias malignas, Senhor Deus, e usurpadoras, Senhor, venha desviar conexões e propósitos. Não deixe, Senhor Deus, com que intenções egoístas de homens que querem manipular, Senhor, venha realmente, Senhor Deus, aniquilar um propósito que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real. Ser resposta ao sinal. O envio é meu consolo. Não servirei aos meus planos, desprendido dessa vida, da incredulidade para transbordante alegria. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta ao sinal.
nesse envio vou saciando a sede de realidade, de ser eterno, ser quem eu sou em Cristo. Por isso eu me nego, eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta, sinal. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta, sinal. O envio é meu consolo, não servirei aos meus planos, desprendido dessa vida da incredulidade para transbordante alegria. Eu irei em direção à promessa, irei servir a aliança real, ser resposta, sinal, ser resposta, sinal, sou resposta, sinal. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Eu não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação. Me leva a teu santo lugar, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, yeah. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação. E me leva a teu santo lugar, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim.
Señor. El Señor lo rescata cuando están en apuro. El Señor lo protege y lo mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Devuélveme la salud. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía. Se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel. Alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel. Alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel. Alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias Dios, gracias Dios. Alabado sea el Señor.
alaben al Dios de Israel.